Sabe aquele momento que você está empolgado e se esforçando muito e mesmo assim não vê resultado? Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei quase 2 meses estagnado, sem evolução, mas depois de ajustar algumas coisas, finalmente voltei a ver resultados. Hoje vou te mostrar os números reais do meu processo e como estou transformando o meu corpo. Para quem está chegando agora, faz alguns meses que comecei um projeto de transformação física com a assessoria do Leandro Twin. Nos primeiros meses eu estava evoluindo bem, mas depois de um tempo eu acabei travando. Eu estava treinando bem, mantendo a dieta na maior parte do tempo, mas nada mudava. Eu fiquei uns 2 meses praticamente com as mesmas medidas. Isso foi muito frustrante e desanimador. Inclusive, fiz um outro vídeo que está aqui em cima, o link, mostrando os ajustes que eu estava testando e o problema que eu estava passando. E hoje, depois dessas mudanças, os resultados finalmente voltaram a aparecer. Se você está chegando agora, eu sou o Alex Salgado e já se inscreve no meu canal para acompanhar todo esse meu processo. Então, sem mais demora, vamos direto analisar aí minhas novas medidas para vocês terem uma ideia do resultado que eu agora estou tendo. Bem, aqui a gente tem essa tabela aqui, que eu coloquei as medidas iniciais do processo que eu tirei no final de dezembro do ano passado, e as novas medidas que eu tirei agora no começo do mês de junho. Vocês podem ver aí que a gente tem mais ou menos 5 meses e meio. Então já tem um bom tempo aí que eu estou nesse processo, justamente como eu estava falando antes, no começo dele ali, nos 2 primeiros meses andei bem, depois eu fiquei uns 2 meses um pouco estagnado e depois eu finalmente voltei a andar muito bem, viu pessoal? Então vamos lá, olha só o peso. Comecei aqui essa medição com 108,5 quilos, hoje eu estou com 97,9. O que a gente pode ver aqui? Eu já abaixei meu peso em mais de 10 quilos. E eu vou dizer assim que aqui uma marca interessante foi quando eu finalmente baixei meu peso de 100 quilos, viu? Realmente baixar da marca de 100 quilos para 90 e poucos, né? Eu lembro até quando bati 99, eu finalmente fiquei muito feliz assim e comecei a sentir uma diferença melhor assim nas minhas roupas que eu tô vestindo, no meu visual. Lembrando aí que a última vez que eu tinha pesado menos de 100 quilos tinha sido antes da pandemia. Desde a pandemia eu passei de 100 quilos e nunca tinha conseguido voltar. Então aí já tá desde 2020 que eu estava acima assim de 100 quilos. Ou seja, fiquei uns 5 anos aí nos 3 dígitos e foi uma conquista muito grande assim e muito importante para mim ver meu peso baixando. E como eu falei, quando você começa a baixar o peso em mais de 10 quilos, você começa a mudar suas roupas, a usar um tamanho um pouco menor e as calças, bermudas, tudo muito mais largo e todas as roupas começam a te vestir bem melhor. Apesar aqui que o meu objetivo final é chegar na casa aqui de 85,5 mais ou menos. Então vocês podem ver que eu tô assim praticamente na metade aqui, né? Então ainda tenho aí mais uns 12 quilos para perder, já perdi 10 e pouco, né? Então nem na metade eu estaria. Aqui tem a medida de peitoral, baixou um pouquinho, justamente porque eu perdi gordura aqui. O bíceps está a mesma medida que estava, antebraço também, isso é muito bom. O abdômen, vocês podem ver que eu também perdi mais de 10 centímetros. Né? O abdômen aqui é literalmente a barriga, a medida de barriga. Então, perdi mais de 10 centímetros aqui, isso também faz uma diferença imensa, justamente é isso que vai fazer as calças, blusas, tudo ficarem mais largas. Glúteos também deu uma baixada boa aqui, a coxa, vocês podem ver aqui que a coxa eu baixei bastante, viu? Tanto a direita como a esquerda, né? Então realmente estava com muita gordura nas pernas. Panturrilha baixou só 1 centímetro, tanto na esquerda, na direita baixou 1,5. Então vocês podem ver aqui que é muito perto. A parte do bíceps direito, meio centímetro, que praticamente não é nada, né? Antebraço direito também meio centímetro. E aqui a coxa que eu também perdi bastante. Então vocês podem ver basicamente. E o por último aqui o deltoide, né? Que seria as medidas de ombro, né? Essa mede o peitoral com os ombros juntos, que também deu aqui 5,5 centímetros. Então vocês podem ver que a maior perda aqui está no peso e está no abdômen e no glúteo e nas pernas. Justamente você baixando isso tudo é o que faz seu corpo ficar muito mais bonito, muito melhor e faz você se sentir melhor. Justamente aqui a redução no peitoral é bem pouca e já era esperado, que também tinha gordura aqui. Né? E a parte de braço eu fiquei feliz que eu perdi quase nada de braço, então continuo assim com mais ou menos o braço mais ou menos do mesmo tamanho. Então aqui foi a evolução que eu tive então em 5 meses e meio, estou na metade do meu processo e agora eu espero que eu consiga me manter nele de verdade, sem estagnar de novo. Mas lembrando aqui que quando a gente sofre uma estagnação dessa, é obrigado a se adaptar, a mudar várias coisas, a gente aprende muito no processo, esse aprendizado é muito importante.
né? Principalmente é você ter paciência e saber que tem momentos que realmente as coisas dão errado, você fura um pouco a dieta, você não treina tão bem, e nesse momento você acaba estagnando, mas sabendo aí que mesmo você estagnando um pouco, a ideia é você não chutar o balde, não desistir de tudo, porque vocês ficam um tempo estagnado, depois você faz alguns pequenos ajustes, por isso é interessante você ter a ajuda de alguém, que no meu caso eu tenho, né, uma assessoria esportiva, que eu vejo realmente que faz diferença, e você se manter assim no processo, porque uma hora os resultados voltam a vir, pessoal, volta assim. É normal então a gente dar uma travada, dar uma estagnada, mas vamos lá então, pessoal, que agora eu estou muito animado mesmo e estou doido para ter mais resultados para mostrar para vocês. Agora, vamos falar um pouco das mudanças que eu fiz para conseguir quebrar essa estagnação e voltar a ter resultados. O primeiro delas seria a dieta. A dieta realmente é o mais importante. A gente tem que focar 100% na dieta e dieta tem que ser o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E realmente isso é muito difícil, pessoal. Não vou mentir, isso é difícil mesmo. Mas a questão aqui é saber que os erros vão acontecer, vai ter momento que você vai dar uma furada na dieta e o que vai fazer realmente a diferença é você voltar logo para a dieta correta. Você não chutar o balde de vez e ao invés de você errar um dia, 2 dias, você acabar errando uma semana, 2 semanas. Então meu grande aprendizado aqui foi isso. É normal acontecer alguns erros e se você conseguir voltar bem rapidamente para a dieta, isso é o que vai fazer toda a diferença no longo prazo, porque realmente esse processo de mudar seu corpo é um processo de longo prazo. Em relação ao treino, como eu tinha até falado antes, uma mudança que eu fiz foi encurtar um pouquinho o meu treino, porque antes ele demorava um pouquinho mais de 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 5, e hoje ele está levando assim na casa de 55 minutos. E os aeróbicos também, que eu estava fazendo na casa de 45 minutos por dia, hoje eu estou fazendo cerca de 25 apenas. E é interessante ver que apesar de eu ter reduzido um pouco os aeróbicos, e o treino em si nem está mais leve, mas eu estou tentando executar ele melhor e um pouco mais rápido. E essas mudanças me fizeram reduzir bastante o tempo que eu fico na academia, o tempo que eu tenho que gastar com isso. E facilitou assim minha aderência ao processo, que realmente isso é o que faz a diferença. Não adianta você fazer muito bem alguns dias e depois outros dias você não conseguir ir para academia porque simplesmente não vai ter tempo. Então essa mudança fez diferença para mim. Isso implicou no outro fator aqui que eu não cheguei a comentar antes, mas que eu estava já sentindo um grande problema, que é meu sono. Eu tenho muita insônia, isso eu tenho minha vida inteira, desde que eu sou adolescente. Então, por causa disso, eu estava treinando de madrugada. Minha academia funciona 24 horas por dia e eu ia sempre treinar tarde. E o que acontecia? Eu estava indo treinar muito tarde, cada vez mais tarde, e aí meu treino não era longo, e depois fazia aeróbico, aí depois tinha que chegar em casa, fazer a comida, comer, tomar banho, e eu chegava em casa e ainda estava acelerado. Então eu realmente, a mudança que eu fiz aqui de encurtar o treino ajudou nisso, mas a principal mudança foi que eu fui aos poucos me organizando e hoje eu estou conseguindo sempre ir na academia mais cedo um pouco, para não ficar até tão tarde e para conseguir ter um sono de melhor qualidade, que eu estava sentindo muito isso. Eu ficava exausto depois de fazer uma série muito longa de musculação e um aeróbico muito pesado. No dia seguinte eu ficava arrebentado e aí isso ia acumulando até que chegava um momento que eu tinha que dar um tempo e acabava furando o meu processo. Então isso aí fez muita diferença para mim. E a outra grande mudança também vai nesse sentido de melhorar o sono, que é justamente por eu ter muita insônia, eu estava exagerando demais no café. Quando eu falo exagerando, as pessoas costumam medir em xícara quanto você toma de café, eu acho que eu media em garrafa. Eu tomava 2, 3 garrafas por dia de café e realmente isso estava me prejudicando muito. Pior que eu nem sentia mais efeito de cafeína, mas ele sempre está lá o efeito, principalmente no meu sono. Para você ter uma ideia, às vezes eu ia treinar tarde, de madrugada, então era normal eu tomar café 11 horas da noite, eu estava tomando café ainda, para dar aquele pique a mais para eu conseguir treinar direito e depois fazer os aeróbicos. Mas depois o sono ficava muito ruim, mesmo estando exausto, não dormia bem. Então hoje eu limitei assim, eu tomo assim no máximo meia garrafa de café por dia, o que dá umas 4, 5 xícaras, e tô me controlando para tomar café até no máximo 5 horas da tarde. Quando dá 5 horas da tarde eu paro com café, paro nada mais que seja estimulante, e isso realmente está. Por um lado, eu confesso que eu perco um pouquinho aquela disposição extra que o café dá para ir para academia. Mas por outro lado, depois que eu chego em casa, eu estou bem mais cansado e meu corpo consegue desligar mais rapidamente. Isso realmente faz muita diferença, sim. É um consenso aí que a parte do descanso é importantíssimo num processo aí de construção de muscular, perda de gordura, para melhorar sua parte hormonal. Isso realmente estava me incomodando, que eu sabia que estava muito bagunçado, mas no começo eu estava focando muito no treino e na dieta e estava meio que negligenciando essa parte. E agora isso aí melhorou muito e com isso melhorou muito minha qualidade de vida. Pessoal,
Esse período aqui que eu tô fazendo esse projeto aí, compartilhando com vocês, de tentar mudar assim meu corpo, perdendo bastante gordura e ganhando músculo, me ensinou muita coisa. Um dos detalhes principais é que realmente esse é um jogo de longo prazo. Não adianta querer a gente secar em 2, 3 meses. Eu já, inclusive, já fiz isso no passado, mas eu nunca consegui manter. Justamente porque esse foco no longo prazo é que vai fazer você consolidar os seus hábitos e suas mudanças. Hoje, por exemplo, chega no final do dia, eu já estou com vontade de treinar, eu sei que eu tenho que treinar, isso já é um hábito para mim. Não é difícil eu ir para academia. Realmente tem dia que não dá, que eu tô, às vezes sinto alguma lesão, dá uma machucada, algum músculo está muito dolorido, ou às vezes realmente a gente tem problema que é normal todo mundo ter na vida. Mas o que vale é o longo prazo, e é isso que eu tenho visto. Então, para mim hoje treinar não é difícil, nem treinar nem fazer aeróbico. A dieta já é bem mais complicada. Porém, eu tenho aquela visão que realmente também isso tem que ser no longo prazo. Então eu já peguei o hábito de pesar minhas refeições, eu já sei de olho assim, vendo a maior parte das refeições, o que, que eu tenho que comer, como é que é. Mesmo assim eu tenho uma balança, eu estou sempre pesando as refeições para me manter e sei que de vez em quando desanda mesmo, né? A gente come uma coisa diferente, sai, vai a algum lugar, alguma coisa quebra a nossa rotina. E o que vai fazer a diferença aqui é você voltar logo para o seu processo. Não chutar o balde a semana inteira porque um dia ou dois deu errado. Porque realmente depois que você chuta o balde, para por muito tempo, é muito difícil você voltar, é mais sofrido. E você vê seu resultado ir embora. Nesse período que eu fiquei estagnado, eu tava vendo assim que por mais que eu tava estagnado e não tava às vezes nem seguindo certinho a dieta, tava desanimado de ir pro treino, mesmo assim eu tava fazendo mais ou menos. Tinha dia que eu fazia melhor, tinha dia que pior, e eu via que meu peso ficava oscilando. Tava sempre oscilando ali entre 104 e 106 quilos. Eu não conseguia baixar mais, mas também não subia muito. Até que de repente, depois eu resolvi dar mais uma focada, melhorei, fiz os ajustes e aí o resultado voltou a vir. E hoje eu estou muito mais confiante de conseguir manter isso para o longo prazo, até mesmo depois que eu conseguir atingir meu objetivo. Eu sei que eu estou na metade do processo ainda e ainda tem muita coisa para fazer, ainda vai demorar meses, mas hoje já estou muito feliz porque eu já cheguei mais ou menos na metade do meu caminho e minha qualidade de vida melhorou muito e eu estou muito mais satisfeito. Então, pessoal, dá um joinha aí, se inscreva no canal e continue acompanhando comigo. Fique à vontade para comentar aí, qualquer dúvida que você tiver, eu estou disposto a falar com vocês. Um grande abraço e até a próxima!